A paz, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciar mais uma live, né? Mais um start da semana. Hoje eu vou fazer de modo diferente, meus irmãos. Hoje o tema vou falar sobre a nossa boca, né? O poder que nós temos na nossa palavra, na nossa boca, né? E eu vou ler aqui alguns versículos e depois vou falando, né? Vou para vocês irem entendendo e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu tô lá em Marcos 11, a partir do versículo 11, ok? Eu vou falando dos versículos depois e vou explicando e depois nós vamos comentar, amém? Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Ele entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, veja que ele observou tudo atentamente, ele voltou a Betânia. Voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Só lembrando que Betânia para Jerusalém, conforme na passagem de Lázaro, se diz que tem em torno de uns 3 quilômetros aproximadamente, né? Aí diz o seguinte, que na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, né? Fome do quê? De comida? De alimento? Veja que ele foi no dia anterior em Jerusalém e observou tudo ao seu redor, né? E resolveu retornar dentro do templo porque já era tarde. Tarde no horário ou algo já tinha acontecido ou estava acontecendo, não sei. Na manhã seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome, como eu disse, né? Viu que a certa distância, não estava pertinho dele não, a certa distância havia uma figueira cheia de folhas. Ele já viu que tinha folhas. E foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Jesus provavelmente sabia disso. Então Jesus disse à árvore, prestem atenção, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Veja que os discípulos ouviram. De repente Jesus se afastou e não era para eles ouvirem, mas ouviram, né? De longe mesmo que ouviram. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões, né? Pulando mais abaixo, veja que Jesus não gostou daquela cena que ele viu. As pessoas fazendo comércio no templo dele, né? No templo de Jerusalém. Lá embaixo, no versículos 20, diz o seguinte: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, esse é o seu ensinamento, isto é o que o Senhor nos deixou para nos ensinar de alguma forma, para colocar em nossos corações aquilo que o Senhor tem vontade, aquilo que o Senhor quer que fique em nossos corações, em nossa alma. Então peço que o Senhor me use, que use meus lábios, minha boca, e use a minha sabedoria, a sabedoria que o Senhor me entregou, para que eu possa transmitir às pessoas que estão ouvindo esta live as explicações sobre o que o Senhor gostaria de dizer a cada um de acordo com a necessidade de momento. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, recapitulando, veja que Jesus, ele
entrou, ele estava lá em Jerusalém, ele foi no templo, ele entrou, e aí ele observou tudo ao redor atentamente. Só que daí ele voltou a Betânia com os 12, que ele disse que já era tarde. Nós não sabemos, no meu coração, meus irmãos, dizem que esse tarde não era porque era tarde da noite, e sim porque algo já tinha acontecido, ou estava acontecendo, que não agradou a Jesus. E diz que Jesus, na manhã seguinte, quando estava voltando, né, para ir novamente a Jerusalém, ele teve fome. Fome, será que foi fome de comida mesmo? O Jesus estava assim, chateado, né? Porque ele estava prestes a ser crucificado. E ele viu aquela figueira de longe, ele se afastou dos discípulos e só via folhas. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, ele foi lá e amaldiçoou esta figueira. E os discípulos acabou ouvindo. Imagino que ele não deve ter falado tão... Tinha uma certa distância, que Jesus não deve ter falado tão baixo. Jesus estava nervoso, provavelmente. Estava chateado com o que estava acontecendo, ou com o que ele viu no dia anterior, lá no templo em Jerusalém. Então, ele amaldiçoou esta figueira, dizendo que não é para dar mais fruto. Em seguida, ele chegou lá em Jerusalém, junto com os apóstolos, ele viu o que estava acontecendo, ou ele já tinha visto, né? E ele já tinha tomado a decisão. Ele foi e usou o lado humano dele. Ele deixou, acho que o espírito de lado um pouco, como nós muitas vezes agimos mais como humanos, né, meu irmão? E Jesus acabou afastando aqueles vendedores, empurrando as bancadas, estavam vendendo animais para sacrifício, que estavam comercializando, fazendo comércio ali em frente ou dentro, aos redores do templo. E ele falou que ali era uma casa de oração, não era para se transformar em um comércio. Não é? Jesus estava chateado, Jesus estava nervoso, porque ele estava na posição de homem. Durante o tempo que ele ficou aqui, ele ficou na posição de humano. E ele estava chateado com o que estavam fazendo com o templo, com a casa dele. Né? Tanto que depois, quando eles estavam voltando novamente, na outra manhã, no dia seguinte, né, quando estava voltando para Betânia novamente, eles se depararam com a figueira que estava totalmente seca. E daí Pedro chegou e lembrou do que Jesus tinha falado, tinha amaldiçoado. Ele falou: o Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou até a raiz, né? Ele lembrou daquilo que ele ouviu que Jesus tinha falado, e ele foi e falou para Jesus: a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca até os pés. O que me mostra isso aí, meus irmãos? Me mostra o poder da palavra, aquilo que nós falamos tem força. Talvez aí Jesus quis mostrar para nós, né, que tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós botamos da boca para fora, tem força, meus irmãos. E Jesus, só que Jesus, ele, nenhuma passagem que eu me lembro, se os pastores souberem de algum, por favor me corrigem, mas em nenhuma passagem eu me lembro de Jesus amaldiçoar uma alma, um ser humano. Esta é a única passagem que eu vejo que Jesus amaldiçoa a figueira, uma planta. Ele jogou, talvez a ira, se é que Jesus teve ira, todinha naquele momento em cima daquela planta. Aí ele amaldiçoou a planta para ele não ter que amaldiçoar as pessoas, as almas que estavam fazendo coisa errada, usando como mercado, fazendo sacrifícios, vendendo animais para sacrifício em torno do templo. Então ele acabou descarregando ali naquela planta. E nós, na maioria das vezes, nós descarregamos nossa ira, o nosso nervosismo, né? Nossos impulsos humanos, né? Em cima das pessoas que estão ao nosso redor. Por ele estar nervoso, de repente, como ele não fez nada na hora lá, como ele observou no templo, ele poderia ter brigado com eles lá, ou até mesmo descarregado em cima dos discípulos que retornaram com ele, ter retrucado, ter falado, não. Ele esperou o dia amanhecer, e no outro dia ele foi
e descarregou em cima daquela figueira. É assim que eu vejo, meus irmãos. Ele descarregou em cima da figueira para não ter que amaldiçoar nenhuma alma, porque ele ama a todos nós. Até nesse momento, Jesus, ele teve compaixão, né? Ele acabou tendo piedade daquelas almas que estavam fazendo coisa errada. E nós, meus irmãos, nós na maioria das vezes nós não agimos assim. Nós botamos os nossos impulsos, nossos nervos para fora. A nossa boca acaba amaldiçoando muito mais do que abençoando. Jesus sempre abençoou, sempre cuidou, sempre tratou, curou, fez milagres. Falava, tudo que ele falava é para o bem do homem, para o bem do semelhante. E nós temos usado nossa boca para quê? Para a gente profetizar coisas boas para os outros, para nós, para amaldiçoar, para reclamar, para ficar mendigando, pedindo, reclamando, para orar, para conversar com Jesus. Para que nós temos usado a nossa boca para nos alimentar? Eu já estou falando de alimentar, não estou falando só de comida, alimento, comida, estou falando de alimentar de coisas espirituais, né? Será que dentro da nossa casa a gente tem usado a nossa boca para profetizar coisas boas para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o teu marido? Será que a gente tem abençoado a cada um deles? Será que a gente, no momento de angústia, de nervoso, porque nós somos humanos, se até Jesus teve esse momento, todos nós temos momentos de fraqueza. Será que nesse momento nós estamos dobrando nossos joelhos, estamos orando, estamos pedindo perdão, né? Estamos chorando, estamos nos jogando aos pés de Jesus? Ou será que nós estamos amaldiçoando as pessoas que estão causando essa tempestade na nossa alma? Será que nós estamos amaldiçoando a nós mesmos quando nós fazemos coisas erradas, quando as coisas não dão certo para nós, no nosso trabalho, na estrada? Gente, quanta coisa tem acontecido nesse mundo, quanta coisa a gente absorve. Infelizmente, muitas coisas ruins têm acontecido, mas nós somos cristãos e nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Jesus quer que nós façamos isso, que nós não guardamos essa ira para despejar em cima dos nossos semelhantes, porque a palavra tem poder. A partir do momento que Jesus jogou as palavras amaldiçoando aquela figueira secou. E ele disse que nós teríamos o mesmo poder como falássemos com fé. Nós teríamos, de repente, em momentos, nós temos fé que aquela coisa ruim também vai acontecer e acaba acontecendo. Acabamos profetizando as coisas más. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que a gente fala. 2 ouvidos e 1 boca eles nos deu para ouvirmos mais e falarmos mesmo. E quando nós formos falar, tem momentos que não é para a gente falar. Nosso pastor já disse em um culto passado que em momentos difíceis a gente não pode estar tomando decisão. Em momentos de angústia, de nervoso, a gente não pode tomar decisão. Prepare um outro momento. A gente não pode simplesmente despejar em cima de uma outra alma aquilo que nos incomoda. Temos que pedir discernimento para Jesus, temos que pedir sabedoria, orientação espiritual para estar botando para fora aquilo que está nos incomodando. Temos que dobrar nossos joelhos, temos que jejuar. Nós temos que digerir aquilo que faz mal e não, desculpe o termo, e não vomitar em cima do próximo. Então, muito cuidado com aquilo que você fala consigo mesmo, com os seus parentes, principalmente dentro da tua casa, na rua, no teu trabalho. Cuidado com o que você fala, que a tua palavra tem poder, seja para o bem ou seja para o mal. Então, reflita, use a sua boca para falar coisas boas, para falar coisa para o bem das pessoas, para salvar almas, e não para amaldiçoar, para curar, e não para adoecer, para consertar, e não para destruir, para fazer nascer, e não para morrer. Então, use a sua boca para o bem. Se você não se sentir bem para falar naquele momento, se você não puder botar coisas boas para falar naquele momento, você se reserve no momento que estiver só.
e bote isto para fora de uma outra forma, mas não descarregue, não jogue em cima do teu semelhante que você está pecando. Tá? Pensa bem nisso daí. A tua palavra, a minha palavra tem poder. Faça mais oração, jejua, converse, dê conselhos, passe coisas boas. Faça com que a tua boca seja uma fonte de água viva, de água boa, e não uma fonte de água suja, uma água imunda, uma água contaminada. Tá? Então, quando tiver esse tipo de contaminação, desculpe mais uma vez o termo, quando você tiver que vomitar, vomite no lugar certo. Né? Esta é a mensagem que eu queria passar para você, meus irmãos. Abençoe, cure, tá? Use a sua boca para o bem. É assim que papai quer. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento, Pai. Que nós possamos estar usando a nossa boca, os nossos lábios, além de estar usando para louvar, para te adorar, Senhor. Que nós possamos estar usando para curar, para abençoar, para ensinar, para colocar coisas para cima, Senhor. Para estar levantando pessoas, para estar curando e não para estar infernizando, para estar adoecendo pessoas, para estar jogando pessoas no chão. Que a gente possa estar levantando, Senhor, possa estar corrigindo, mas de acordo com a maneira e com a sua vontade e não com a nossa, Senhor. Desde já, meu Pai, lhe agradeço por essa palavra, por esse conselho que eu pego a mim mesmo, para dentro da minha casa, Senhor, para que eu possa ter mais cuidado também com o que eu falo e que eu possa estar abençoando mais e mais. E eu tenho certeza que eu estando abençoando também serei abençoado e que esse ensinamento toque, sirva para muitos ou para todos aqueles que estão me ouvindo de acordo com a tua vontade, Pai. Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com Deus, meus irmãos.